Muito bem, amigas e amigos ligados aqui no Alerta Covid-19, nós estamos iniciando então mais um programa especial aqui para você. Hoje nós vamos falar então sobre uma outra polêmica, outro medicamento que surgiu aí, o dexametasona. Você vai entender um pouco mais aí com o Bruno Minosso, ele que é o nosso convidado de hoje, ele que é professor universitário aqui na UEPG e também é graduado aí em ciências farmacêuticas, tá certo? Tá aí na tela para você conferir então, Bruno. Bruno, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo novamente aqui conosco para falar um pouco mais aí da dexametasona. Já lhe pergunto, então, de imediato, professor, tem eficácia comprovada? O que é basicamente esse remédio, para quem nunca ouviu falar? Ele funciona no combate ao coronavírus ou não? Fique à vontade aí para fazer a sua explicação. Oi, Matheus, tudo bem? A todos que estão acompanhando aqui o projeto. Então, a dexametasona é um medicamento anti-inflamatório e imunossupressor já há bastante tempo conhecido no mercado, né, farmacêutico, e que pode ser utilizado para uma vasta coleção de doenças, né, nesses tratamentos. Então, em relação à COVID, nós primeiro precisamos entender que essa doença, ela é causada pelo vírus, do coronavírus, que gera uma grande lesão no nosso tecido pulmonar. Tá? Isso que leva esses pacientes a desenvolverem esses sintomas respiratórios graves. Então, muito disso acontece também em função do nosso próprio sistema imunológico, que acaba produzindo substâncias inflamatórias que levam a esse dano pulmonar, certo? Mas até então, o uso de corticoides nessa situação permanecia controverso. Algumas pessoas defendiam, enquanto outras não acreditavam que esse medicamento deveria ser utilizado. Aí nós tivemos um estudo bem grande, desenvolvido no Reino Unido, chamado Recovery, que vem testando diversas opções de tratamento aqui, no caso para a COVID e para também os sintomas da COVID. E a dexametasona foi um desses medicamentos, tá certo? O tratamento utilizado por eles é um tratamento em dose baixa, 6 miligramas, pode ser administrado via oral ou endovenoso, uma vez ao dia, por até 10 dias de tratamento, tá? Foram recrutados mais de 2.000 pacientes, contendo a COVID, de mais de 170 hospitais, então, do Reino Unido. Mais da metade desses pacientes tinha alguma doença associada, diabetes, hipertensão ou algum problema respiratório, e a média de idade foi de 66 anos. E a conclusão obtida por esse estudo é muito interessante. 35% dos pacientes em estado mais grave tiveram redução de mortalidade, então, houve também 100% de redução de mortalidade nos pacientes que tinham um grau da doença mais avançado, porém não precisaram de um suporte de ventilação mecânica, né, ou seja, a intubação. Esses pacientes apenas recebiam terapia com oxigênio, mas não houve um grande sucesso para aqueles pacientes que não receberam um tipo de suporte ventilatório, ou seja, os casos mais brandos da doença. Isso quer dizer que, nos casos dos pacientes que precisaram de ventilação mecânica, houve 1/3 de redução da mortalidade. Isso é um dado muito expressivo, sendo que também houve 1/5 de redução da mortalidade, portanto, nos pacientes que recebiam oxigênio. Tá? Então, isso é muito importante quando nós precisamos traçar estratégias de saúde pública pensando em combater essa doença. Entretanto, o dado que se mostrou aqui mais interessante é que as pessoas como eu disse, né, com a doença não nos estados mais graves, essas pessoas não tiveram um benefício claro do uso da dexametasona. Por isso é muito importante deixar registrado aqui. Não adianta as pessoas irem até a farmácia, assim como já fizeram com outros medicamentos testados, né, esgotar os estoques das farmácias de dexametasona, porque ela não funciona nos casos mais brandos. Ela está dirigida, portanto, aos casos mais graves da doença, e ela não é um tratamento direto contra o coronavírus, mas sim contra aquela sintomatologia causada por esse vírus, né, principalmente a questão desse processo inflamatório tão grande que provoca. Perfeito. Importante também a gente frisar, professor, que contra a Covid-19 ainda não há nenhum medicamento comprovado, né? Há os que agem nos outros sintomas, como é o caso da dexametasona. Além disso, eu te pergunto também, tem algum grau de, vamos colocar assim, parentesco, alguma similaridade entre o hidroxicloroquina e a dexametasona, ou são coisas totalmente distintas? Não, Matheus, são coisas totalmente distintas, tá? Hidroxicloroquina e cloroquina são medicamentos que também podem ser utilizados, né, como imunossupressores. Dessa forma, eles compartilham essa ação, entretanto, são substâncias totalmente diferentes, tá?
nós temos aqui que os corticoides, assim, né, no caso da dexametasona, de alta potência, então realmente fazem uma supressão importante da ativação desse sistema imune frente à presença do coronavírus. Então, é também importante destacar aqui, alertar as pessoas que mesmo em doses baixas, esse medicamento pode provocar efeitos colaterais, né? Especialmente naqueles pacientes diabéticos em que o uso de corticoides pode aumentar a glicemia, tá? Causando um prejuízo aí no controle da doença. Maravilha, professor. Só para a gente fechar, esse medicamento é um medicamento que precisa de receita, ele fica à disposição, estou falando da dexametasona nas farmácias, mas não é indicado o pessoal ir buscar por conta própria, independente disso, né? Exatamente. Esse medicamento, ele para ser comprado, ele precisa de receita médica, né? É um medicamento tarjado. E como eu já coloquei aqui, né? Não adianta as pessoas irem até a farmácia comprar a dexametasona, buscar pela dexametasona, porque não há comprovação, né? O estudo nos mostrou isso, de que ela funcione em casos mais brandos ou até mesmo como preventivo. Isso não existe, né? A indicação da dexametasona é bem clara, é os casos graves da doença onde o paciente precisa desse suporte ventilatório, para esses pacientes em específico. Maravilha, conversamos aí então com o professor Bruno Minosso, ele que é graduado também em Ciências Farmacêuticas. Até a próxima, obrigado por acompanhar mais um Alerta Covid-19.